Olá pessoal, o nosso conselheiro Acácio de hoje vai falar sobre um tema que anda correndo nas mídias sociais do Brasil, que é a junção de duas palavras que une dois conceitos que não há como serem unidos. É a ideia de que existe um conservadorismo liberal. Muito bem, dentro da política. Há inúmeros indivíduos trazendo essa proposta de um conservadorismo liberal. Ora, veja bem, as palavras significam coisas precisas. A ideia de liberalismo, dentro da tradição histórica de Portugal e do Brasil, a palavra liberal é extremamente usada em Portugal, desde antes de 1822. Com que sentido? Liberal em Portugal tem conotação com a Revolução Francesa e com a maçonaria. Portanto, a palavra liberal é uma palavra, nos Estados Unidos, por exemplo, ela remete à esquerda. Então, no mínimo, é um anacronismo falar que existe um conservadorismo liberal. Um conservadorismo liberal seria um regime político que conservaria o quê? Uma ideia revolucionária? Como é possível conciliar o pensamento e a cultura cristã com o movimento revolucionário? Não é possível. O liberalismo nunca é conservador, no sentido exato da palavra conservador, como aquele sentido que conecta esta palavra com a sua origem fidedigna, que está ligado à cultura cristã, a valores axiológicos. No Brasil, está sendo reeditada esta ideia anacrônica de que é possível trazer um liberalismo de viés conservador para o Brasil. Isso significa que a proposta é que é possível recuperar uma tradição, no caso a tradição cristã, como ela se assenta sobre os ideais liberais maçônicos. E que isso não só é possível, bem como defensável. Bom, isto não é possível e não é defensável. Este é precisamente o projeto revolucionário que foi implantado no Brasil desde 1822. 1822 para a história brasileira é um marco. Por quê? Porque em 1822 nós temos o segundo nascimento do Brasil. Mais um nascimento. O Brasil, nesta época, o Brasil nasce inquinado. O Brasil nasce torto. É um nascimento forjado. É um nascimento falsificado. O Império do Brasil é um golpe de Estado. A República será um golpe dentro de um golpe. Nós precisamos de olhar para o período do Império, entendo todas as preocupações com relação à ideia de que é preciso refundar o Brasil e de que nós precisamos buscar uma alternativa institucional para a nação. Mas isto não deve ser buscado em cima do modelo revolucionário maçônico que foi implementado neste país em 1822. E a monarquia, ou o modelo de monarquia constitucional que eles implementaram, foi um modelo de conservadorismo liberal. Não é?
Portanto, o fato de haver uma monarquia em 1822 não significa absolutamente nada, porque este segundo nascimento fez com que o Brasil nascesse enviesado. É impossível recuperar aquilo que já nasceu errado. É impossível transformar o movimento revolucionário, fazer de conta que ele não existiu a partir de 1822, separar a parte boa da parte ruim. Nós precisamos de encarar o problema e nós precisamos de encarar o fato de que o Império do Brasil, aquilo que chama-se a monarquia brasileira a partir de 1822, é um regime político compromissado com ideais revolucionários. Portanto, até a proposta de um regime monárquico para o Brasil, se ele vier a existir, de modo algum, ele pode ter qualquer paralelo com aquilo que foi feito. E, portanto, se nós não encararmos a ideia de que é preciso criar um novo Brasil, e para criar este novo Brasil, nós temos que entender que não há como tirar os excessos do movimento revolucionário. Não há como purificar o movimento revolucionário. Isto seria poupar o liberalismo, poupar a atividade maçônica, poupar os ideais da Revolução Francesa. Né? E, na verdade, foram esses ideais revolucionários que construíram o Brasil ou, na verdade, que destruiu o Brasil. De modo que essa ideia que está sendo veiculada dentro das mídias sociais, de que é preciso recuperar um conservadorismo liberal, na verdade, é uma reedição do mesmo projeto revolucionário. Em nova roupagem, em nova linguagem, evidentemente que, poupando o liberalismo ou a maçonaria, se nós trocarmos a ideia de liberalismo por maçonaria, ficará mais fácil. Purificando aquilo, os excessos, e ajustando essa proposta à nossa conveniência, os indivíduos acham que o Brasil cria rumo. Não, não cria. Continua a mesma sociedade materialista, a mesma sociedade positivista, a mesma sociedade e a mesma cultura evadida de valores transcendentes, de referenciais axiológicos supremos. O problema permanece. E quanto a mim, mais agravado. Uma vez que nós estaremos pensando que estamos refundando o Brasil, nós mergulharemos num segundo movimento de ilusão, de falácia e de mentira. E talvez dessa vez não será possível recuperar. Porque nós já vivemos na mentira há quase 200 anos. Não é possível continuar nela. A Revolução Francesa é uma revolução contínua. O problema da Revolução Francesa e do momento em que a maçonaria surge como um movimento revolucionário no mundo inteiro é que, desde aquele momento, as pessoas acham que a revolução deu-se e ela parou. Não. A revolução é contínua. Ela permanece até hoje, haja vista a quantidade de ajustes, de reimplantes, de fases do projeto que são implementados diariamente. Aquilo que a Revolução Francesa começou permanece até hoje. Não é? Então,
nós, de forma alguma, podemos aceitar qualquer proposta política sem entender que o problema não está num mero discurso político, o problema está na ideia que fundamenta o discurso político. E esta ideia não pode ser absolutamente buscada no setor político. Essa discussão é cultural. Ela é cultural. Uma outra coisa que nós precisamos entender, porque foi o discurso dos revolucionários, que o Brasil criou a sua independência porque Portugal criava inúmeros problemas e o Brasil era um país atrasado. Todos os dados históricos desmentem isso. Esse movimento revolucionário que se instalou no Brasil a partir de 1822 criou uma sequência de literaturas. Eu fiz um post sobre isso. Criou uma sequência de literaturas cujo fim era exatamente construir uma nova identidade nacional, com uma nova estrutura cultural, onde a palavra novo aqui significa novo mesmo. Uma série de intelectuais, quase todos ligados ao movimento revolucionário, foram colocados em postos chaves. O Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, que é uma instituição fantástica, fabulosa, criada no período do Império, teve ao seu encargo, entre outras coisas, essa finalidade de ser um projeto de engenharia social a nível cultural. Este é o fato. E não há por que minimizar esses fatos, nem tampouco botar panos quentes nele. O que é preciso entender é que o problema do Brasil de hoje não foi Portugal que criou. Muito pelo contrário. Foram os brasileiros comprometidos com um projeto revolucionário que mergulharam o país neste caos que se tornou, nesta degradação, nesta imoralidade. O Brasil é um ácido puro. Tudo está contaminado. Tudo que toca fenece. Porque este nascimento a partir de 1822, o Brasil nasceu inquinado. Se há um problema que vai repercutir no nosso dia a dia hoje, é este período de 1822. Portanto, é absolutamente fundamental ter um entendimento sério, profundo, bibliográfico dos reinados de Dom João V, que é o rei que está presente em Portugal quando a maçonaria é lançada, em 1717, Dom José I, Dona Maria e Dom João VI. Esses reis, no espaço de 100 e poucos anos, este período histórico que não nos é ensinado no Brasil, é absolutamente fundamental para que a gente consiga entender, dentro das fontes autênticas, fidedignas, portuguesas e brasileiras, que falavam sobre o projeto revolucionário. Um indivíduo clássico que vai tecer inúmeras críticas e apontar os problemas do projeto revolucionário é precisamente a obra do padre Perereca. Pois muito bem. É preciso criar um novo Brasil. E há que se colocar todos esses assuntos que entraram na esfera política e que entraram na esfera cultural. Nós precisamos de colocá-los todos, sem censura, sobre a mesa e debater sobre eles. Não há que defender causa nenhuma de família imperial brasileira, sem entender o que foi o império. Não há que defender causa nenhuma de independência brasileira, pontificada por Dom Pedro I e por José Bonifácio, sem antes entender
o que foi o Império. Não há que ter amenidade nenhuma com a maçonaria de antanho. Se a maçonaria hoje não é mais um movimento revolucionário, é preciso dar tempo ao tempo para que isto fique comprovado. Entretanto, nós não estamos falando da maçonaria de hoje. Nós estamos falando do processo revolucionário de ontem, de 1822. É preciso trazer todos esses assuntos, é preciso trazer a perspectiva do reinado de Dom João V, de Dom José I, de Dona Maria I e de Dom João VI, caso nós queiramos entender o que aconteceu com o Brasil, a desgraça que foi este projeto revolucionário que explodiu no mundo inteiro, e o Brasil está dentro desta incursão revolucionária. O Brasil não está fora, o Brasil está dentro. E o que nós estamos assistindo agora, quanto a mim, é um revival, ou é um recapeamento do mesmo processo, dando a entender aos brasileiros que não é o mesmo processo que está entrando num outro ramal, e sim que é um processo novo. Absolutamente não é verdade. Não é verdade. Não existe conservadorismo liberal. O liberalismo nunca é conservador. A palavra conservadorismo não se aplica, em primeiro lugar, ao âmbito da política. Ela se aplica ao âmbito da cultura. A política é uma expressão da cultura vigente. Se a cultura do conservadorismo liberal é materialista e revolucionária, por excelência, por que nós pensamos que a política que vai expressar esta cultura materialista não será materialista? O Brasil tem que ser refundado, e que esta refundação seja feita tendo Deus, valores e referenciais axiológicos sagrados, eternos, intemporais, por excelência, na base da Constituição desta nova nação. Qualquer assunto fora disso pode entrar como debate dentro da mesa para entender o problema, não como proposta factível da reconstrução da nação. É preciso parar de enganar o povo brasileiro com palavras, rebuçados e conceitos. Vamos trazer todos os assuntos à baila e vamos trazer de volta as discussões de Dom João V, de Dom José, de Dona Maria I e de Dom João VI, notadamente Dona Maria I e de Dom João VI, cujos reinados foram os reinados que enfrentaram com toda a violência possível, lidaram com toda a violência possível que recaiu sobre eles. Foram esses dois reis, Dona Maria I e Dom João VI. Foi no reinado deles que explodiu o movimento revolucionário. Por que vocês acham que a historiografia brasileira trata exatamente esses dois reis como os piores possíveis? Dona Maria I é tratada como a louca. Ela nunca foi louca, muito pelo contrário. Foi um dos reinados mais espirituais que Portugal teve. Dom João VI é tratado como um mentecapto, um gordo, comedor de coxinha. Dom João VI tinha por codinome o Magnânimo, um rei boníssimo, um homem que escutava todo o seu conselho, o homem que Napoleão Bonaparte, no exílio, disse que foi o único monarca que conseguiu
destruir os planos de Napoleão. É curioso e ao mesmo tempo sintomático que a historiografia panfletária brasileira tenha inventado que a transmigração da família real para o Brasil tenha sido um projeto de fuga mal pensada de Napoleão. E esses dois monarcas, sob a perspectiva da historiografia brasileira, Dona Maria é louca, insana, uma pessoa completamente que ninguém fala nela, e Dom João VI é tratado como um bufão. Há que se entender as razões revolucionárias que levaram a historiografia brasileira a peitar esses monarcas e a tratá-los e a pintá-los de uma forma tão perversa. O que está acontecendo agora, novamente, é um revival do projeto revolucionário. Vamos trazer esses assuntos à baila e, repito, os períodos desses monarcas: Dom João V, Dom José, Dona Maria e Dom João VI. Enquanto nós não revisarmos esses períodos, não há nenhuma conversa sobre conservadorismo liberal que possa ser colocada sobre a mesa para discussão séria. É preciso refundar o Brasil. E que desta vez não seja feita na base da mentira. Até o próximo. Conselheiro Acácio.